Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje nós vamos falar sobre problemas sexuais femininos. Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Saiba que quando você curte o vídeo, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e compartilha com um tanto de gente. Então me ajuda a divulgar aí. Aproveita e compartilha também com seus amigos, com o máximo de pessoas que você conseguir. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Lá nós temos uma interação mais próxima, mais íntima. Você tem condições de me mandar suas dúvidas, perguntas, responder algumas enquetes e lá eu coloco conteúdos exclusivos que eu não compartilho aqui no YouTube. Então me segue lá no Instagram e caso você tenha alguma dúvida e fique com vergonha, com receio de colocar aqui nos comentários, porque eu sei que isso acontece, pode mandar lá no direct que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá ok? Então vamos embora pro vídeo, vamos entender aí um pouquinho mais sobre os problemas sexuais femininos. Quais são os fatores que afetam a mulher, acabam por produzir aí disfunções sexuais? Existem fatores que são fisiológicos, que pode ser problemas hormonais, alguma doença, o uso de alguns medicamentos, algum problema de saúde específico, entre outros fatores fisiológicos que acabam por afetar aí o desempenho sexual. Existem fatores psicossociais, como por exemplo, crenças daquilo que é normal no sexo, ensinamentos religiosos, crenças religiosas repressoras, acabam afetando aí as questões sexuais, sensação de falta de privacidade e segurança na hora de executar o sexo, depressão, ansiedade, luto, a ansiedade de desempenho voltada para o perfeccionismo, querendo ter o melhor ângulo, melhor posição, melhor desenvoltura, acaba produzindo uma ansiedade de desempenho. Inexperiência também é um fator psicossocial. Além disso, caso a pessoa tenha algum histórico de abuso sexual, entendam que abuso sexual não é somente estupro. Abuso sexual também pode envolver casas com muitos filhos, onde não tem quarto para todo mundo dormir e a criança dorme no quarto dos pais. Às vezes a criança está dormindo e ouvindo ali ruídos, ouvindo barulhos dos pais tendo um momento ali sexual. E isso é considerado abuso, sim. Afeta o funcionamento daquela criança. Depois de adulto, pode desenvolver uma disfunção sexual e não tem nem ideia por qual motivo, porque às vezes nem lembra desse fator em si. Tem uma outra forma de abuso sexual, que é quando os pais colocam os filhos para dormir na mesma cama que eles. Qual é o problema disso? Adulto saudável tem sonhos e quando o adulto tem um sonho ali erótico, ele tem uma resposta física. O homem tem várias ereções durante a noite. Quando o homem tem uma ereção, quando nós ficamos excitados quando estamos dormindo, existe a liberação do feromônio. A criança capta tudo isso e isso acaba produzindo no sistema nervoso dessa criança uma sensação de que ela foi abusada sexualmente, ou seja, o olhar dela foi despertado para questões sexuais fora do tempo. Terceiro fator é a parte de relacionamento, que envolve rotina, falta de intimidade do casal, problemas na comunicação, em que o casal não consegue nem falar de sexo, então muito menos fazer. Se o casal não comunica ali as suas necessidades sexuais e as suas preferências, ele vai ir para aquela relação de uma maneira insatisfeita, e aí, com o tempo, isso pode desenvolver uma disfunção. Ou até mesmo local inadequado, né? Ter uma prática sexual num local em que pode ser surpreendido em qualquer momento, pode também produzir disfunções sexuais. Insatisfação com aspectos que não estão relacionados ao sexual também pode produzir disfunções. Falta de atração pelo parceiro. O parceiro já não é alguém que produz ali um desejo sexual em você. Conflitos não resolvidos e também estimulações inadequadas. Tudo isso são fatores que podem afetar o seu desempenho sexual. E quais são então as disfunções sexuais? Existem 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo do transtorno de desejo. O que é isso? É a aversão sexual e o desejo hipoativo.
A aversão sexual é a mulher, mesmo quando é estimulada, ela não tem respostas sexuais demonstrando que ela deseja fazer sexo. E o desejo hipoativo é quando tem uma baixa de desejo, mas ali no primeiro momento o marido chega fazendo um dengo, estimulando ali aos poucos, e essa mulher acaba produzindo ali uma resposta sexual. Mas demanda um pouco mais de preliminar, um pouco mais de investimento ali para que haja uma resposta. Então, esse é o primeiro grupo dos transtornos de desejo. O segundo grupo é o transtorno de excitação. A mulher tem a disfunção da lubrificação, que é um ressecamento vaginal. Ele é muito comum em mulheres com menopausa. A mulher, quando ela está na menopausa, ela tem alterações hormonais e isso pode produzir esse ressecamento vaginal. Se há um ressecamento, imagina um atrito com aquela região ressecada. Quero que você faça um teste, inclusive. A parte interna da boca, dos seus lábios, é uma região muito parecida com a parte genital. Então pensa assim, você vira o seu lábio, esfrega o dedo e quando você esfregar o dedo ali, você vai continuar esfregando durante um tempo, você vai perceber um ressecamento dessa região. Se você continua insistindo, vai ferir, você vai ficar com o lábio bem inchado e vai produzir dor. E o mesmo acontece na parte genital da mulher. Então a lubrificação ela é importante para o atrito ser mais favorável, com mais desejo, mais estimulação e não produzir dor. O terceiro grupo é o transtorno de orgasmo, que no caso da mulher é a anorgasmia, ou seja, a ausência de orgasmo. A mulher ela pode ter desejo, ela pode ter excitação, mas ela não consegue chegar ali no ápice. Por diversas vezes notamos que as mulheres que têm anorgasmia, elas não se conhecem bem, não conseguem se soltar o suficiente para chegar ao orgasmo, mas é uma questão de treino e de aprendizado. E o quarto grupo, que é os transtornos dolorosos. Nós temos 2 transtornos dolorosos que fazem parte desse grupo. A dispareunia, que é a dor na relação sexual. A mulher, mesmo lubrificada, ela sente uma dor ali na hora da penetração. Ou o vaginismo, que são contrações involuntárias no momento da relação sexual. Ela contrai de maneira imperceptível, ela não vê que está contraindo e isso impede a relação com penetração. Algumas mulheres com esse tipo de disfunção percebem que na lua de mel elas não conseguem ter a primeira relação. Casam virgem, vão para a lua de mel e não conseguem. Só que isso se repete 1, 2, 3, várias vezes, às vezes anos, e o casal não consegue ter relação com penetração. De todas as disfunções, a mais delicada e que precisa de um acompanhamento psicológico é o vaginismo. Alguns casais passam por essa situação difícil, tendo ali dificuldade de ter a relação e até por inexperiência, acabam não procurando ajuda. Passa-se ali anos até que eles percebam que existe uma disfunção, um problema sexual e chega até um terapeuta sexual para fazer o tratamento. Por diversas vezes, as minhas pacientes com transtornos dolorosos do vaginismo me sinalizaram que quando foram ao ginecologista, receberam orientações do tipo: nada, isso é normal, é só você tomar um vinho e relaxar que você consegue. Ah não, você está muito tensa, relaxa, vai fazer sexo, você vai conseguir. Continue insistindo e não compreende que esses transtornos sexuais femininos envolvem muito mais questões emocionais, questões do seu psiquismo do que qualquer outra coisa. Todos esses transtornos têm um fundo emocional forte e significativo. Às vezes é por falta de compreensão, de experiência, prática e aprendizado sexual, mas por muitas vezes são pensamentos, crenças limitantes que levam essas mulheres a não conseguir se entregar. Culturalmente, a mulher acaba sendo educada de uma maneira muito repressora e muitas acreditam que nem podem sentir desejo sexual, que fazem sexo para satisfazer o marido e não entendem que elas são merecedoras também de sentir prazer na hora da relação. Relação é a dois, é troca. Eu vou apresentar para vocês um amiguinho especial que o Senhor colocou no seu corpo com o único propósito que é te dar prazer, que é o clitóris. Entenda que o clitóris não só é essa parte superior que é exposta e não. O clitóris é toda essa região, essa pequena parte externa e também toda essa parte interna
que no momento da excitação vai um fluxo sanguíneo para aquela região que favorece a excitação e te ajuda inclusive a chegar ao orgasmo. Eu já expliquei no vídeo anterior o ciclo de resposta sexual, que é a fase do desejo, excitação e a fase do orgasmo. Se você não assistiu o vídeo anterior que explica o ciclo de resposta sexual, vai lá para você entender com mais detalhes. Cada um desses transtornos tem a ver com uma fase do ciclo de resposta sexual. Então, a mulher ela tem que se preparar para a relação sexual. Como? Na nossa mente, com os nossos pensamentos, as nossas fantasias, para que assim a gente vá para a relação sexual preparada, disposta ali e desejosas de ter um momento íntimo com o esposo. Então, se você não está compreendendo bem, é porque você não assistiu o primeiro vídeo. Corre lá no primeiro vídeo, assiste o ciclo de resposta sexual para que você entenda cada uma das etapas, essas disfunções presentes aí no transtorno sexual feminino. Você precisa compreender que é importante olhar-se no espelho. Tem mulheres que nunca pegaram um espelhinho e olharam para sua parte genital. Então, olhe ali no espelho, veja como é cada parte, como é bonita a sua parte genital, aprenda a se amar, inclusive olhando assim no espelho, e entenda que o seu clitóris é um mini pênis. Então eu vou colocar aqui na tela para você ver que quando você está sendo formado aí na barriguinha da sua mãe, esse órgão que hoje é o clitóris, ele poderia ter virado um pênis. Do lado direito nós temos o órgão sexual feminino e do lado esquerdo o órgão sexual masculino. Então entenda que o seu clitóris é como um mini pênis e que ele recebe tanta estimulação quanto um órgão genital masculino. Então se torne amigo aí, se torne amiga do seu clitóris. Mostre aí para o seu companheiro para que ele também fique amigo desse órgão tão especial e que foi feito por Deus única e exclusivamente para te proporcionar prazer. Então tire aí todas as suas travas. Existem alguns exercícios que podem te ajudar a melhorar a sua excitação e por consequência também o orgasmo. E esse exercício é o pompoarismo. Existe aí uma série de benefícios. Existe uma pessoa muito melhor para falar desse assunto, que é a Kátia Damasceno. Eu faço um curso de pompoarismo com ela, maravilhoso, recomendo. E quem sabe aí algumas oportunidades eu vou trazer alguns conteúdos. Mas eu quero falar sobre os benefícios do pompoarismo. Ele melhora o seu intestino, diminui as cólicas, reduz o período menstrual, alivia uma possível TPM, melhora a sua lubrificação vaginal, além de fortalecer a musculatura pélvica, que vai te ajudar aí a produzir prazer e sentir prazer na hora da relação, entre outros benefícios. São infinitos, vale muito a pena fazer os exercícios íntimos. O pompoarismo ajuda a melhorar aí o desejo sexual e te faz ter uma visão um pouco diferenciada sobre a relação sexual. Então, mulheres, se você tem um interesse aí sobre esse assunto, você comenta aí tanto no direct quanto nos comentários aí no YouTube para eu gravar outros vídeos falando sobre o pompoarismo, que é fantástico. Os rapazes amam e as mulheres também ficam maravilhadas com a ginástica íntima. Um outro fator importantíssimo para você melhorar o seu desempenho sexual é aprender a localizar o ponto G, que fica no primeiro terço da entrada da vagina. É uma extensão interna do clitóris e que o homem pode ajudar aí na hora da relação, ajudar a mulher a procurar, buscando uma parte mais rugosa. Então aproveita aí hoje, fala assim: meu esposo, vamos procurar o tesouro perdido. Peça a ele para introduzir o dedo na sua vagina e procurar uma parte rugosa. Estimular essa região aí para ver se você se sente mais excitada na hora da relação. Então esse é um desafio aí que eu quero deixar para você. E amanhã eu vou falar sobre as disfunções sexuais masculinas. Então já convido o seu esposo para assistir o vídeo com você amanhã e aprender aí todas as possíveis disfunções e já se preparar para os vídeos em que eu vou trazer dicas para melhorar a sua relação. Esse vídeo foi com o objetivo de falar das disfunções. Se você se interessa por alguma dessas disfunções especificamente, escreve aí no comentário ou me manda lá no direct que eu gravo outros vídeos mais aprofundados falando cada uma dessas disfunções
e dando inclusive dicas para te ajudar a vencer qualquer uma dessas disfunções presentes aí no seu relacionamento. Então é isso, tá aí o vídeo. Fiquem com Deus, até amanhã com o próximo vídeo em que eu vou falar sobre as disfunções sexuais dos homens, tá? Até amanhã, fiquem com Deus!